Meus caros, nessa oportunidade eu vou falar sobre a parousiamania ou parousiamania. Parousiamania ou parousia vem do latim e parousia vem do grego, e parousia ou parousia quer dizer o aparecimento, tem a ver com a vinda de Cristo, segundo advento de Cristo. E o maníaco ou parousiamaníaco quer dizer aquele que é viciado em falar da vinda de Cristo, em falar na vinda de Jesus. Segundo a psiquiatria ou a psicanálise, psicologia, é considerado a parousiamania uma psicopatia, uma doença mental. O missionário Davi Miranda, líder da IPDA, é um exemplo bem claro de uma pessoa viciada na vinda de Cristo. Ele fazia inclusive até a campanha da vinda de Cristo, que eu participava indiretamente, pois eu transmitia os cultos na minha congregação, era o responsável pela transmissão via internet nas igrejas ou naquilo que o missionário falava, nos interiores das igrejas. E o missionário não é o primeiro, obviamente, desde o início, desde a época da era cristã, já tínhamos esses viciados na vinda de Cristo. Nós temos alguns recentes bastante conhecidos e que causaram algumas coisas, causaram no sentido de dar escândalo mesmo, como Ellen White e o outro fundador do Adventismo. Lembrando que existem várias igrejas com Adventismo. A Adventista Sétimo Dia da Ellen White é uma do movimento. Dizem até que o próprio líder da Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, fazia a mesma coisa que a Ellen White. Eram conhecidos, porque o Charles Taze Russell veio da presbiteriana. Então eles previam, faziam coisa mais pior, eles previam até a data de Cristo. Isto é um erro com toda certeza, porque dia só quem sabe é Deus. Nem Jesus, quando estava aqui na terra, revelou. Então os viciados, os loucos pela vida de Cristo, eles fazem dano a si próprio e a outrem, causam bastante escândalos. E isso a igreja não pode aceitar. Uma coisa é não acreditar na vinda de Cristo, outra coisa é acreditar e ir ao extremo daquilo. Ao ponto, por exemplo, no caso que eu estava falando do missionário Davi Miranda, e dentre outros, até mesmo da sua época, que pregava, olha, Jesus está vindo, não adianta fazer mais nada, não adianta mais estudar, não adianta ficar pegado com os bens materiais. No entanto, no caso preciso do missionário, ele deixou um patrimônio farto para a família, quer dizer, em nome de não ajuntar tesouros na terra, ele ajuntou. Em nome da vinda de Cristo, ele ficou rico. E isso é um erro, com toda certeza. Doutrinou muitas pessoas a perderem seus bens, a não lutarem, a não trabalharem, a não estudarem, a não procurar com certo afinco as coisas dessa vida para deixar para os filhos, para cuidar dos filhos. Só ensinou a dar o dízimo. Inclusive, eu já falei aqui inúmeras vezes que quando eu transmiti os cultos, numa certa feita, ele pregou sobre o dízimo. Quem não dava o dízimo ia para o inferno, numa campanha de Jesus. Olha que coisa aberrante. Eu, que ainda não era contra o dízimo, fiquei assim estarrecido. Por quê? Não é a vinda de Jesus, não é para falar especialmente do mundo espiritual, para a gente se preparar diante de Deus, falar de dízimo que diz respeito só a essa vida, porque o dízimo tem a ver com prosperidade para essa vida, não tem nada a ver. Você não vai comprar terreno no céu, o dízimo não garante salvação, porque senão você estaria comprando o céu com o dízimo. Jesus pagou o preço por nós, a salvação é gratuita, pelo sacrifício vicário da cruz do Calvário de Cristo Jesus. Morreu de braços abertos para todos. Não é o dízimo que vai te levar ao inferno. É não aceitar a Cristo e a doutrina que ele pregou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Então, saia desses, não caia na lábia desses que são parousiamaníacos. Não seja um parousiamaníaco ou parousiamaníaco, porque quem sabe de tudo é Deus. Lutemos, trabalhemos, façamos a nossa parte, porque quem sabe de tudo é Deus. Nós não sabemos de nada. Temos que acreditar que Jesus um dia vai vir? Sim, mas não com histeria, com loucura. É isso que eu estou falando aqui. Outro detalhe a ser dito, e que muitos não falam dentro de igreja, ficam só alienando o povo, ficam só fanatizando o povo, que é mais fácil controlar as massas, é que Cristo, ele deixou claro, tanto para a igreja, e depois através do Espírito Santo, para o apóstolo Paulo, que não era para ter medo da vinda de Cristo. Cristo orou para os discípulos dizendo: Pai, peço que não tire eles daqui, mas que os livres de todo mal, para livrar do mal que viria. Jesus não amedrontou os seus discípulos. Viriam dias terríveis. Sim, dias terríveis. Mas aquele que estivesse com Cristo não teria o que temer. E muitas coisas que Cristo falou se cumpriram na época de Cristo, na época da perseguição aos judeus, da diáspora, da derrotada ou destruída do templo, no ano de 70 depois de Cristo. E o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo, eu já falei também nesse sentido aqui no canal, que não é para nós temermos a vinda de Cristo, não é para andarmos cabisbaixos, com medo, achando que a qualquer hora Jesus vai vir, não é para deixar de fazermos a nossa parte. Paulo ainda vai dizer o seguinte: se você acha errado estar junto com os ímpios ou conviver com algumas impiedades que acontecem na terra, então é mais melhor você partir dessa vida. Mas não é isso que você deve fazer. Você tem que ser a luz no meio das trevas, você tem que ser o sal no meio desse mundo insípido, sem sabor. Então tudo é com equilíbrio, a Bíblia é clara, só basta você entender. O equilíbrio, a temperança é um dos frutos do Espírito Santo. A vinda de Jesus um dia acontecerá, mas não sabemos quando será esse dia. Não sabemos se vamos morrer ou vamos ser arrebatados. Eu já contei aqui a história da minha mãe que queria que toda a família dela fosse arrebatada. E não faltou previsões, né? Nós tivemos previsões nos anos 2000, daquela de Nostradamus, 1000 anos passará, 2000 não passará, e passou. Tanto é que eu já contei aqui também no canal que a minha mãe me forçou a aceitar Jesus na virada de ano, porque Cristo ia vir na virada de ano de 2000 para 2001. Estamos no ano 2020. Também nós não devemos perder o ânimo para nada, para fazer o que é para ser feito, para trabalhar, para ter um emprego, inclusive passar uma lição, uma mensagem boa para as próximas gerações. Se nós não sabemos se vamos ser arrebatados, se a morte vai vir antes, devemos acreditar, mas não ir ao extremo na crença da vinda de Cristo, ok? Abraço, não sejamos parisiamaníacos.